Você já percebeu que alguns convites mudam completamente o rumo da nossa vida? Um simples chamado pode nos tirar da rotina, abrir portas inesperadas e nos conduzir a um destino que nunca imaginamos. Há convites que mudam decisões e outros que redefinem caminhos. Mas existe um convite que não transforma apenas circunstâncias. Ele transforma o coração, o propósito e a eternidade. Nos evangelhos, sempre que Jesus chamou alguém, algo profundo aconteceu. Pescadores deixaram suas redes, um cobrador de impostos abandonou sua antiga vida. Pessoas feridas foram restauradas e pecadores encontraram perdão. Ninguém que respondeu ao seu chamado permaneceu o mesmo. O mais impressionante é que seus convites nunca foram baseados em mérito, mas em graça. Ele não chamou os perfeitos, chamou os disponíveis. E esses convites não ficaram no passado. Eles continuam vivos, ecoando nas Escrituras e alcançando corações hoje. Se Jesus estivesse te chamando agora, você responderia? Hoje vamos refletir sobre 10 convites de Jesus que podem transformar completamente a sua vida. Primeiro, convite para segui-lo. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. O chamado de Jesus revela que a verdadeira vida começa quando decidimos caminhar após ele. Ao convidar Pedro e André, Cristo os desafiou a sair da zona de conforto e confiar em uma direção que ainda não compreendiam totalmente. Deixar as redes simbolizava abrir mão da segurança visível para abraçar um propósito invisível, mas eterno. Seguir Jesus exige fé prática, disposição para aprender e coragem para mudar. Ele não apenas chama, mas transforma, não apenas envia, mas capacita. A promessa de torná-los pescadores de homens mostra que Deus usa aquilo que somos para cumprir algo muito maior do que imaginamos. Esse convite continua ecoando hoje, alcançando aqueles que desejam viver com significado espiritual. Quando respondemos a ele, nossa história passa a ter propósito e cada passo se torna parte do plano divino para alcançar outras vidas. Segundo, convite ao descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Nesse convite, Jesus se revela como abrigo seguro para quem já não consegue prosseguir sozinho. Ele enxerga as cargas acumuladas, as preocupações que tiram o sono e as batalhas travadas em silêncio. Ao dizer, vinde a mim, Cristo oferece mais do que palavras de conforto, oferece sua própria presença. O descanso que ele concede não significa ausência de desafios, mas renovação interior para enfrentá-los. É aprender a confiar que ele cuida do que foge ao nosso controle. Aproximar-se de Jesus é entregar o coração cansado e receber em troca paz que não depende das circunstâncias. Quando aceitamos esse convite, a alma encontra equilíbrio, a mente encontra serenidade e o espírito encontra força. Assim, mesmo em meio às pressões da vida, passamos a caminhar sustentados pela graça e guiados por uma paz que permanece. Terceiro, convite ao arrependimento. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Ao anunciar que o reino de Deus está próximo, Jesus convida cada pessoa a uma resposta imediata e sincera. O arrependimento é a ponte entre o velho caminho e a nova vida que ele oferece. Trata-se de uma mudança profunda de mente e coração, que nos leva a abandonar práticas que nos afastam de Deus e a buscar sua vontade.
Não é um ato motivado pelo medo, mas pela consciência de que a graça está disponível. Crer no Evangelho significa confiar que Cristo é suficiente para perdoar, restaurar e transformar. Esse convite mostra que ninguém está preso ao passado. Sempre há a possibilidade de recomeço quando há humildade para reconhecer erros e fé para aceitar a salvação. O arrependimento abre a porta para uma caminhada renovada, marcada pela esperança e pelo propósito eterno em Deus. Quarto, convite para tomar a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. As palavras de Jesus revelam que segui-lo envolve mais do que admiração, envolve entrega. Negar-se a si mesmo significa colocar a vontade de Deus acima das próprias inclinações, aprendendo a viver guiado pela fé e não apenas pelos sentimentos. Tomar a cruz diariamente aponta para uma decisão contínua de permanecer fiel, mesmo quando há oposição, incompreensão ou sacrifício. A cruz simboliza compromisso com Cristo em todas as circunstâncias. Não se trata de buscar sofrimento, mas de permanecer firme na obediência. Seguir Jesus é confiar que seus caminhos são superiores aos nossos e que sua direção conduz à vida verdadeira. Quando escolhemos carregar a cruz, descobrimos que a renúncia produz crescimento espiritual, caráter fortalecido e uma caminhada marcada pela presença constante do Senhor. Quinto, convite para crer. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7:37. Jesus fala a todos que sentem um vazio que nada consegue preencher. A sede mencionada nesse versículo representa a busca por sentido, paz e direção. Muitas vezes tentamos saciar essa necessidade com esforço próprio, mas continuamos insatisfeitos. Ao dizer, venha a mim, Cristo convida a uma decisão simples e profunda: aproximar-se dele com fé. Beber simboliza receber sua graça, confiar em sua palavra e depender de sua presença. Esse convite é pessoal e direto, aberto a qualquer um que reconheça sua necessidade espiritual. Crer é entregar o coração e permitir que ele seja a fonte que sustenta a vida. Quando respondemos a esse chamado, encontramos descanso interior, clareza de propósito e esperança firme, pois somente em Jesus a alma encontra a satisfação que permanece. Sexto, convite para permanecer. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4. Jesus aponta para algo mais profundo do que um momento de fé. Ele convida a uma ligação constante. Permanecer é cultivar comunhão diária, manter o coração alinhado e depender continuamente de sua presença. Assim como o ramo não sobrevive separado da videira, a vida espiritual enfraquece quando se distancia de Cristo. Permanecer envolve constância na oração, na palavra e na confiança, mesmo quando as emoções variam. Não é um relacionamento baseado apenas em sentimentos, mas em fidelidade e compromisso. Quando permanecemos nele, recebemos força para enfrentar desafios e graça para crescer. A promessa também é recíproca, ele permanece em nós. Dessa união nascem frutos visíveis, amor, paz, paciência e fé, que refletem sua natureza. Esse convite nos lembra que a verdadeira vitalidade espiritual não está em eventos isolados, mas em uma conexão viva e contínua com o Senhor. Sétimo, convite para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20:28. Quando Jesus declara que veio para servir, ele apresenta o padrão do reino, liderança através da entrega. Servir
É viver com os olhos atentos às necessidades ao redor e com o coração disposto a agir. É escolher a humildade em vez do orgulho, a generosidade em vez do egoísmo. O serviço verdadeiro nasce de um relacionamento com Deus e se manifesta em atitudes simples, porém profundas. Não é sobre destaque, mas sobre fidelidade. Não é sobre aplausos, mas sobre propósito. Ao adotar essa postura, tornamo-nos instrumentos de cuidado e restauração. Servir transforma ambientes porque carrega o amor de Cristo em ação. Esse convite nos lembra que a fé autêntica se evidencia no modo como tratamos as pessoas. Quando servimos, refletimos a essência de Jesus e participamos ativamente da obra que ele iniciou. 8º, convite para não temer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Essas palavras foram ditas em um momento de incerteza e despedida, quando os discípulos estavam inquietos com o que estava por vir. Jesus, conhecendo o medo que surgiria, não ofereceu explicações detalhadas, mas direcionou o coração deles à fé. Não se turbe é um chamado à confiança ativa, uma decisão de não permitir que a ansiedade governe os pensamentos. Crer nele significa descansar na certeza de que ele permanece no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem instáveis. O convite não ignora as dificuldades, mas aponta para uma paz que ultrapassa a compreensão humana. Jesus continua sendo abrigo seguro em tempos de aflição. Quando escolhemos confiar, o coração encontra estabilidade e a fé se torna âncora firme em meio às tempestades da vida. 9. Convite à vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Com esse chamado, Jesus nos convida a viver com perspectiva eterna. Vigiar não significa viver em medo constante, mas em atenção espiritual. É manter o coração sensível à voz de Deus, cultivando comunhão e fidelidade no cotidiano. A incerteza quanto ao tempo da sua vinda não gera ansiedade, mas responsabilidade. Cada dia se torna uma oportunidade de alinhar atitudes, decisões e prioridades à vontade do Senhor. A vigilância envolve constância na fé, perseverança na obediência e compromisso com aquilo que tem valor eterno. Quem vive desperto espiritualmente não se deixa distrair pelo superficial, mas caminha com propósito e discernimento. Esse convite nos lembra que a vida é breve e preciosa e que estar preparado significa viver hoje de forma que honre a Deus e reflita sua presença em tudo o que fazemos. 10. Convite à comunhão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3:20. Nesse versículo, Jesus revela que o relacionamento com ele começa com uma decisão interior. Ele se aproxima, chama e aguarda, demonstrando respeito e amor. A porta representa o coração, o centro das escolhas, sentimentos e pensamentos. Ouvir sua voz é reconhecer que ele deseja fazer parte da vida de maneira real e constante. Abrir a porta não é apenas um ato simbólico, mas um passo de confiança, permitindo que ele transforme prioridades, restaure áreas feridas e conduza novos caminhos. A comunhão com Cristo é construída diariamente, em momentos de oração, reflexão e dependência. Quando ele entra, traz consigo paz que acalma, direção que orienta e presença que sustenta. Esse convite mostra que Deus deseja proximidade e intimidade e que a verdadeira plenitude não está no exterior, mas em viver com o coração aberto para a presença constante de Jesus.
Os convites de Jesus não são apenas palavras registradas na Bíblia. Eles são chamados vivos, ativos e pessoais. Cada vinde, cada segue-me, cada permanecei em mim, carrega dentro de si a oportunidade de um novo começo. Ao longo da história, aqueles que responderam ao chamado de Cristo nunca permaneceram os mesmos. Alguns deixaram redes, outros abandonaram o orgulho, outros entregaram seus medos. Todos encontraram algo maior do que estavam buscando. Encontraram o próprio Salvador. Talvez hoje você tenha percebido que não é apenas um espectador dessa mensagem. Talvez o Espírito Santo esteja tocando áreas específicas do seu coração. O convite ao descanso, ao arrependimento, à confiança renovada. Jesus não força a porta, ele chama, ele espera, ele oferece graça antes de exigir mudança. Antes de finalizar este vídeo, eu quero te propor algo especial. Qual desses convites falou mais forte ao seu coração hoje? Escreva nos comentários. A sua resposta pode encorajar e ajudar outras pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Ele ilumine seus caminhos, fortaleça sua fé e renove suas forças todos os dias. Que a paz do Senhor guarde o seu coração em meio às lutas. Que a graça dele te sustente quando você se sentir fraco. Que as decisões que você tomar sejam guiadas pela sabedoria do céu. E que você nunca se esqueça, o chamado de Jesus sobre a sua vida é prova do amor dele por você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.